Oi, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula sobre literatura brasileira contemporânea. E hoje o tema da nossa aula é sobre o modernismo no Brasil, a primeira geração, a primeira fase do modernismo. Por quê? Esse movimento ele foi dividido basicamente em três fases ou três gerações, primeira, segunda e terceira, cada qual com suas características e especificidades, né? E aí o modernismo no Brasil na primeira fase é uma fase bem ampla, foi a inauguração do modernismo, né, em nosso país, e por isso há um estudo voltado especificamente para ela. Mais uma vez, antes de iniciarmos o estudo da escola literária em si, as características do período literário, vamos entender o contexto histórico. Vamos ver em qual momento essa escola literária se desenvolveu no Brasil. Os fatos que foram moldando a fisionomia do país observou-se um período de progresso técnico resultante da criação de novas fábricas, justamente porque vieram vários imigrantes da Europa, principalmente da Europa para o Brasil, e chegando aqui, elas se concentraram mais na parte urbana, na parte da região urbana e de centros industriais. E a partir daí foram se desenvolvendo fábricas e polos industriais, até porque esse período também, seguindo a questão do momento vivido na Europa, foi um momento de inovações industriais, logo após a Revolução Industrial. Então, havia um progresso técnico que estava chegando no Brasil e isso refletiu, claro, também na sociedade e na forma da organização social, né? O Brasil ele crescia e alterava sua estrutura social devido à grande quantidade de imigrantes que em apenas 8 anos chegaram a quase 1 milhão. Então vejamos, o Brasil, que antes era um país praticamente agrário, agora ele se tornava um país urbano, com características urbanas, onde os imigrantes, que foram muitos, 1 milhão de imigrantes chegaram no Brasil num período curto de 8 anos, isso com certeza trouxe alterações na política, na economia e, por que não, na literatura, na produção literária do país, né? Em 1917, um pouquinho antes de começar o modernismo mesmo, que esse período foi o período de transição pré-modernismo, em São Paulo ocorreu uma greve geral com 70 mil operários, organizada principalmente por imigrantes. Então vejam que essa aglomeração, essa agregação de pessoas em centros, principalmente centros industriais, eles trouxeram também problemas sociais para a época, como essa questão da greve, que eles reivindicavam melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, porque o Brasil não estava preparado para receber tantas pessoas, principalmente porque o Brasil é um país agrário. E aí ele não estava preparado para receber esses imigrantes. E foi nesse contexto, nesse período, que começaram a surgir as ideias modernistas. E, como já visto anteriormente, houve a Semana da Arte Moderna, que foi primordial para se instaurar o modernismo no Brasil. Como eu falei já no início da aula, o modernismo no Brasil ele é dividido em três fases. Hoje nós iremos ver apenas a questão da primeira fase, a primeira geração, que é conhecida como fase heróica. Quais são as características dessa fase? Ela é inaugurada com a Semana da Arte Moderna em 1922, em fevereiro de 1922. Isso é o marco inaugural do modernismo no Brasil, sobretudo da primeira fase, que é a fase que nós estudaremos agora. Quais eram as características dela? Era um espírito polêmico, era uma contradição, ele trazia um paradoxo nela, que era de destruição e ao mesmo tempo de construção. Mas como era isso? Era destruição dos preconceitos, destruição da cultura anterior para a construção de uma nova cultura, a construção de novas ideias, a construção de uma ideia, de uma nacionalidade e de uma ideologia própria
do Brasil, nacional do Brasil. Por quê? Até então, o Brasil, como todos sabem, era colônia de Portugal, que tinha influência europeia nitidamente, sobretudo, principalmente na literatura, né? E aí, essa fase, ela queria quebrar, ela queria destruir esses vínculos, essa interferência externa, estrangeira, e construir a própria literatura, a própria produção brasileira. Então, era como se fosse um espírito de paradoxo, de destruição e, ao mesmo tempo, de construção. Isso não quer dizer que o modernismo não tenha tido influência europeia ou influência estrangeira. O modernismo teve sim influência, sobretudo das vanguardas europeias, mas era como se fosse uma construção dessas ideias com atrelada às ideias brasileiras, às ideias nacionalistas. Uma busca, e aí entra a questão da busca da originalidade. Era como eu estou falando, essa escola literária, ela buscava construir uma cultura, uma literatura brasileira, buscando a sua originalidade, sem, contudo, deixar de se influenciar pelo meio, as ideias vindo, sobretudo, da Europa. Contra o tradicionalismo / convenções, justamente por isso. Era uma escola literária que buscava romper com esses paradigmas, romper com esses padrões estereotipados do tradicionalismo anterior, das convenções anteriores. Eles queriam romper e formar uma nova era na literatura brasileira. Juízo de valor sobre a realidade brasileira, como uma característica que veio um pouco atrelada ao pré-modernismo, que eles queriam utilizar-se da realidade brasileira para fazer críticas, para tentar mudar essa realidade por meio da denúncia na literatura, da denúncia na produção textual. Liberdade de expressão. Então, assim, como eles queriam romper com esses padrões, essa escola literária ela não trazia tipos padronizados para a produção literária, como as outras costumavam trazer. Então, havia essa liberdade de expressão, essa liberdade de produção no momento da confecção dos textos literários. Oralidade e coloquialismo era uma escola, como ela buscava liberdade de expressão e romper com os padrões, ela buscava na oralidade, no coloquialismo, no informalismo, a sua identidade. Então, elas queriam, até porque, como se sabe antes, essa questão literária, cultural, ela era mais acessível para as classes mais dominantes. E nesse momento, é um momento em que eles buscam tornar acessível também para as demais classes. E para que fosse mais acessível para elas, eles queriam se utilizar da oralidade e do coloquialismo justamente para que esse informalismo, além de ser mais acessível para as classes menos favorecidas, era uma forma de buscar uma maior identificação e identidade com a própria cultura brasileira, para que a população pudesse se identificar, se ver representada por meio da literatura. E aí se utiliza também da valorização do cotidiano, se utilizavam muito das questões do cotidiano, das questões do dia a dia, para tornar essa produção literária mais próxima das pessoas, mais próximas da população brasileira. E havia, por fim, uma característica principal dessa escola, dessa fase do modernismo no Brasil, era o nacionalismo crítico. Era uma escola altamente nacionalista, justamente porque buscavam essa originalidade, buscavam essa aproximação da literatura com as raízes brasileiras, com um senso crítico, como uma forma de trazer à tona, de buscar denunciar a realidade brasileira por meio desse nacionalismo, né? Então, assim, aqui estão as principais características da primeira fase do modernismo no Brasil. Agora, nós vamos dar início ao estudo dos principais autores do período. Dentre eles, nós vamos dar uma estudada com mais intensidade em Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, que foram os 3 nomes principais desse momento. Foram os 3 personagens
digamos assim, mais importantes da primeira fase. E vamos começar por Mário de Andrade, que nasceu em 1893 e faleceu em 1945. E quais são as características dos seus textos? Rapsódia primitivista, heróis sem nenhum caráter, sátira à linguagem usual, valorização do folclore e das lendas nacionalistas, adoção de uma linguagem oral, tentativa de definição do brasileiro, identificação com o primitivo, intertextualiza com vários estilos. Mário, ele buscou nessa questão da oralidade, nessa questão da forma de transmitir as mensagens, nesse coloquialismo, no informalismo, uma maneira de valorizar o folclore, as lendas nacionais e identificar aquilo de mais primitivo da cultura brasileira. Então, ele, por meio da linguagem, ele se utilizava dela para ser a linguagem era a própria sátira que ele se utilizava para tentar trazer à tona, a chamar a atenção para a questão do nacionalismo, vindo principalmente dessa questão coloquial nos seus textos, na oralidade dos seus textos. E o interessante de Mário é porque, para tentar fazer isso, ele se usava da intertextualização com diversos momentos, com diversos estilos literários, principalmente com o romantismo na primeira fase, que, como já estudado, todos sabem que refere-se também a essa questão nacionalista, indianista. Então, ele fazia esse paralelo com vários outros estilos, sobretudo com o romantismo primeira fase, poesia primeira fase. Vamos ler agora um trecho de um poema bem bacana dele, que a gente vai poder observar todas essas características que nós vimos anteriormente. Descobrimento. Abancado à escrivania em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de supetão senti um frio-me por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palerma olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu. Nesse poema aqui, Mário de Andrade, ele busca justamente trazer à tona essa brasilidade que existe, essa diferença de cultura que existe no próprio Brasil. Que uma pessoa está aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, na região sudeste, mas existe outra pessoa lá no norte, no nordeste, vivendo outra vida, inserida em outra cultura, mas que não deixa de ser brasileiro. E a cultura de São Paulo, do eixo sul-sudeste, não é mais importante ou melhor do que a cultura do eixo norte-nordeste. Então, ele procura trazer a igualdade dessa questão da raça brasileira, que todos são importantes, que todas as culturas são importantes e que, por uma pessoa morar ou viver numa cultura referente à questão norte-nordeste do país, não faz menos brasileiro. Isso é muito legal, isso é muito interessante, porque traz esse sentimento de nacionalidade, de busca pela igualdade dentro do nosso país. Então, esse poema dele traz em si todas as características da primeira fase do modernismo, principalmente por essa linguagem coloquial, por essa liberdade de expressão. Não há aqui uma métrica, há uma fala livre, há uma formação livre do poema, né? Vamos ver uma questão sobre esse poema. O poema Descobrimento, de Mário de Andrade, ele marca a postura nacionalista manifestada pelos escritores modernistas. Recuperando o fato histórico do descobrimento, a construção poética problematiza a representação nacional a fim de resgatar o passado indígena brasileiro, criticar a colonização portuguesa no Brasil, defender a diversidade social e cultural brasileira, promover a integração das diferentes regiões do país e valorizar a região norte, pouco conhecida pelos brasileiros. Na verdade, por meio desse poema, ele queria era justamente denunciar e defender a importância da diversidade social e cultural brasileira. Ele queria mostrar justamente aquilo que eu falei, que
uma cultura não é menos que a outra, uma cultura não é melhor que a outra, uma cultura, para que haja o Brasil como um todo, todas as culturas são igualmente importantes. Então, ele queria defender essa diversidade social e cultural que existe no Brasil, né? Porque o Brasil é um país muito grande, é um país muito extenso, é um país em que diversas culturas e diversidades convivem ao mesmo tempo. Então, o propósito dele era defender a diversidade social e cultural brasileira. A principal obra que marcou, assim, tanto a primeira fase modernista quanto a vida de Mário de Andrade foi o poema Macunaíma, obra-prima dele, de Mário, que busca representar o conhecimento e o registro do Brasil, a mais importante realização da primeira fase do modernismo, isto é, a plena manifestação do projeto nacionalista dos escritores de sua geração. É um delicioso painel antropofágico da cultura brasileira. Então, Macunaíma foi é considerada a principal obra da primeira fase, porque ela traz em si toda essa questão das características inerentes a esse movimento nacionalista, a esse movimento heróico da primeira fase modernista. Vamos ler agora uma parte desse poema. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto e filho da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapontar. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: ai, que preguiça! Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da grauna e mais longos que o seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Eu coloquei esses dois textos. O primeiro, essa parte inicial aqui, é realmente Macunaíma, e essa segunda parte é uma parte de Iracema, de José de Alencar, também autor da primeira fase do romantismo. Fiz essa comparação para que vocês pudessem ver como ele se utilizava muito dessa questão da intertextualidade, como ele se utilizava, se valia de textos escritos anteriormente em outros estilos, sobretudo estilos nacionalistas, indianistas, heróicos, para trazer essa originalidade de forma fazendo um diálogo com textos anteriores. Então, aqui a gente consegue, nesses dois trechos, perceber nitidamente isso, que ele descreve o nascimento de Macunaíma, assim como José de Alencar descreveu o de Iracema. Mas aqui, no seu poema, não quer dizer que ele está imitando José de Alencar. Ele traz uma originalidade dele. Ele recria esse personagem de uma forma bem brasileira, de uma forma bem realista, mostrando mesmo como uma questão da cultura brasileira. Então, ele recria esse contexto, mas dentro da realidade brasileira naquele momento. Então, por isso que Macunaíma é considerado a obra-prima, tanto de Mário de Andrade, quanto da primeira fase do modernismo. Vamos agora para Oswald de Andrade. Esse rapazinho aí. Ele nasceu em 1890 e faleceu em 1954. Vamos ver as características das obras dele. Pesquisa estética, vanguardas europeias e contexto brasileiro, ruptura, destruição da linguagem tradicional, paródia, poema-piada, poema-pílula. Caráter polêmico, ousadia e inovação. Revisão crítica do passado histórico e nacionalismo primitivismo. Observem que muitas dessas características podem ser observadas também em Mário de Andrade. Mas aqui, enquanto o Mário ele se preocupava mais com a questão da linguagem, do coloquialismo, Oswald de Andrade ele tinha uma preocupação além disso. Tinha uma preocupação também de mostrar essa ruptura com o tradicionalismo anterior
E ele teve bastante influência das vanguardas europeias. Contudo, como eu já falei, ter influência da vanguarda europeia não significa que eles estavam reproduzindo essas ideias simplesmente por reproduzir. Não, eles reproduziam essas ideias, mas adequando ao contexto brasileiro, trazendo modificações conforme o contexto brasileiro, justamente para buscar esse primitivismo baseado na originalidade. Então, dizer que procurava romper com as outras culturas e romper com o tradicionalismo não significa dizer que essa fase não teve influência externa. Teve, mas buscou-se aprimorar e buscou-se fazer nos moldes brasileiros. Vamos agora ver um trecho e uma questão a respeito de um poema de Oswald. Vício da fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Uma das grandes características da poesia modernista e a aproximação com a realidade coloquial e cotidiana, o poeta Oswald de Andrade reproduziu no poema acima o nacionalismo, o romantismo, o subjetivismo, o sentimentalismo, oralidade e a fala popular. Gente, observem que, apesar de tudo, esse poema ele tem assim, raízes subjetivistas, sentimentalistas e nacionalistas, mas nesse poema, o poeta ele procurou chamar a atenção para uma questão que está explícita aqui, escancarada aqui, que é a questão da oralidade, da fala popular. Não é isso quando ele traz reproduções de expressões regionais como mil, mió, pió, teia, teiado, quando ele traz essa reprodução da oralidade, da fala de regiões do Brasil, ele está justamente querendo reproduzir essa fala popular por meio da oralidade. Então, a alternativa correta, neste caso, é a letra E. A oralidade, a fala popular. O texto do poeta Oswald de Andrade apresenta características do modernismo da primeira geração, que foi de 22, com a Semana da Arte Moderna, até 1930, quando começou a segunda geração, né? Que estão expressas na alternativa. A fala brasileira, os versos livres e a valorização da linguagem coloquial, a fala cuidadosa, os versos livres e o forte preconceito contra o popular, digamos que não, né? Pelo contrário, ele queria exaltar o popular. A linguagem culta se mistura a popular como ato de rejeição, não. Ele geralmente se utiliza da linguagem popular e ele quer promover essa linguagem. A norma culta e fala popular são rejeitadas pelo poeta, não se rejeita nenhuma nem outra. Ele procura dar importância, dizer que as duas têm a mesma, estão em par de igualdade, que uma não é melhor que a outra, não rejeita nenhuma. E a fala popular e a norma culta não se misturam, pelo contrário, para ele, é justamente essa mistura que forma a originalidade brasileira. Então, a resposta correta é a letra A fala brasileira, os versos livres e a valorização da língua coloquial. Observem aqui, nesse texto anterior, como nós temos versos livres, nós temos a linguagem da popular, a linguagem coloquial, e, sobretudo, nós temos a valorização dessa linguagem. Então, nesse poema aqui, principalmente, temos todas essas características, não só da produção de Oswald de Andrade, mas também características primordiais da primeira fase do modernismo, que é a fala brasileira, os versos livres e a valorização da linguagem coloquial. Durante esse período, principalmente Mário e Oswald de Andrade, eles desenvolveram algumas vanguardas artísticas brasileiras como forma de denunciação a alguns problemas, certo? E aí nós temos a poesia pau-brasil, que foi a primeira delas, que foi comandada por Oswald de Andrade. Era uma poesia primitivista, valorização do índio, críticas ao colonialismo, exploração das diversas culturas brasileiras, criação de uma língua brasileira, crítica à cultura acadêmica, buscava conciliar a cultura nativa e a cultura intelectual e ver com olhos livres. Então, essa poesia, essa vanguarda brasileira chamada Poesia Pau-Brasil, ela procurava dar vez e voz para todos
todas as diversidades culturais brasileiras, principalmente para o índio, valorizando o índio, porque para eles o índio representava o verdadeiro brasileiro. O índio era a origem da cultura e da nacionalidade brasileira. Então, buscavam, eles prezavam muito por essa valorização, sobretudo da figura indígena. E, ao mesmo tempo, eles buscavam conciliar essa cultura nativa, a cultura indígena, com essa cultura intelectual, essa cultura mais sofisticada. Então, eles diziam que não era impossível a coexistência dos dois, a existência dos dois ao mesmo tempo. E tão tal que nas obras do modernismo, primeira fase, havia muita linguagem indígena, muito tupi-guarani, havia muitas expressões da linguagem indianista. Após a poesia para o Brasil, esse ramo da vanguarda, vieram duas como buscando, não deixavam de ser brasileiras, eram nacionalistas, mas elas buscavam contradizer a pau-brasil, que era a Verde e Amarela, em 1924, e a ANTA, em 1929. Elas eram um tanto quanto antagônicas à vanguarda pau-brasil. A Verde e Amarelo, sobretudo, tinha como seus nomes Plínio Salgado, Guilherme de Almeida, Menotti del Pitia e Cassiano Ricardo. A Verde e Amarela era uma reação à poesia pau-brasil, com nacionalismo extremado e ufanista, idealização da raça brasileira pura, o índio, posicionamento direitista, conservador, nazifascista, uma versão brasileira do fascismo. Por quê? Porque eles eram totalmente extremistas. Enquanto a pau-brasil queria haver uma coexistência entre a cultura nativa e a cultura intelectual mais sofisticada, para eles não. Para eles, o que valia era só a cultura nativa, o índio puro, que era a raça pura, a raça brasileira pura, que não podia se misturar com as outras raças nem com as outras culturas. Então, era um nacionalismo muito extremista, muito ufanista. A ANTA, em 1929, foi um desdobramento radical da poesia verde, amarelo. Era um Estado forte, centralizador, nacionalista, ufanista e primitivista. Era uma vertente ainda mais extremista do que a verde e amarelo em si. E ainda como reação a Verde, Amarela e a Anta, surgiu a Antropofagia, em 1929, também de Oswald de Andrade, que foi uma revista em que... Ai, meu Deus. Pronto. Em que ela era uma retomada radical da poesia para o Brasil em reação ao Verde e Amarelo, devoração da cultura estrangeira, caráter anárquico, comunismo e Freud, e tentativa de superação das normas sociais rígidas. To be or not to be, that is the question. Era a expressão dessa vanguarda, essas expressões como to be or not to be, that is the question.